De 1 a 12, de 1 a 12. Boa tarde a todos. Celso, depois me fala qual é o capítulo dessa página inicial, por favor. Claro, claro, agora mesmo. Pão Nosso 36 até o fim. Ok, desculpa, abri no slide errado. Não tem problema. Só ver para mim se vai estar em apresentação, Não, não Celso, tá em. Agora sim, tá em apresentação. tá? Tá. Ok, Que coisa. Pode, à vontade. desculpa, Não, obrigado. absolutamente. Vamos falar então hoje sobre esse tema interessante. Esse tema é artigo de fé. Se a gente olhar a história das religiões, ele é artigo de fé em todos os momentos do processo evolutivo humano, no sentido religioso, lógico. Então, ele é artigo de dogmas, ele é artigo de crenças, de estudos, ele é um ponto muito importante de referência de todas as religiões cristãs, pelo menos, mas de todas as religiões de uma forma geral. Então, é uma coisa interessante a gente olhar para esse tema e fazer uma reflexão do que é esse tema comparativamente, lógico, com outras pessoas, com outras de outras religiões e até mesmo da nossa religião, da gente fazer a comparação, a reflexão em relação a eles, como é que está a nossa fé. Então, vamos conversar sobre essa fé que temos e também em comparação com algumas outras pessoas. A gente vai falar do poder da fé, seguindo lá o capítulo 19. Não propriamente de forma separada, mas vamos falar do poder da fé, a fé religiosa, a condição de fé inabalável e a fé, mãe da esperança e da caridade. Kardec começa o capítulo fazendo referência a uma parábola. E essa parábola está em Mateus, no capítulo 17 de Mateus, versículos 14 a 20, e eu citei ela de forma plena, para gente, para trazer os pensamentos, as reflexões, aquilo que a gente tem que fazer para analisar a nossa fé. E aí Jesus fala na parábola dessa maneira: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei, apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Isso aí relacionando aos discípulos mais próximos. Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio era espírito naquela época que podia ser tanto para o bem como para o mal. Hoje a gente só fala relacionado ao mal, mas daemon era tanto para o bem como para o mal. Esse saiu do menino que no mesmo instante ficou são. Os discípulos, depois de terem se apartado da multidão, os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois, na verdade, vos digo
que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Os discípulos mais próximos, Jesus fala que eles deveriam ter a fé do tamanho do grão de uma mostarda. Se a gente espiritualizar as palavras de Jesus, essas montanhas não faziam referência explícita à montanha de pedra cristalizadas, mas sim as cristalizações que a gente tem dentro de nós e que isso faz obstáculos para que a gente consiga aquele intento. Os discípulos tinham cristalizado que não conseguiriam expulsar o demônio, tentaram várias vezes e não conseguiram. Jesus fala que foi essa falta de segurança, essa força íntima, essa dúvida até às vezes, que eles não conseguiram. E que ele não ficaria eternamente conosco, porque lá em cima ele fala: até quando vos sofrereis? Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ele dizendo que não estaria o tempo todo conosco e preparou os discípulos para que isso acontecesse. Vamos então caminhando e vamos preparando os conceitos inicialmente de fé. O que é que o dicionário diz? Que é fé? É um sentimento de crença em algo ou alguém. Esse algo pode ser um algo muito superior, Deus, que aí é a fé divina, ou em alguém, eu tenho força para fazer tal coisa, que é a fé humana. Ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. E aqui está a razão de vários dogmas que nós criamos nas várias religiões. Que fé é um dogma que não se discute. Lá do latim, fé tem o significado de uma ideia, a adesão da forma incondicional de uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança de que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Isso vem da expressão do latim fide, acreditar. Então, fé, na origem semântica da palavra, traz fatalmente o significado de confiança, de crença, de credibilidade. Para alguns conceitos, sem discussão. Isso é dogma. Olha como Paulo, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, como Paulo considera isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Paulo já estava preso, os Hebreus foi a última, foi uma das últimas cartas que Paulo escreve. Então ele já tinha passado por todas as etapas da vida dele de sofrimento e ele estava preso lá em Roma. E aí outra consideração, utilizando o conceito comum de fé. A fé acompanha a absoluta abstinência de dúvida pelo antagonismo inerente à natureza desses fenômenos psicológicos e da lógica conceitual. No comum, é assim.
Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo, naquele conceito específico. No mesmo conceito, você não tem como duvidar e ter fé ao mesmo tempo, no conceito mais alongado de entendimento da palavra, do sentimento fé. Vamos ver lá no capítulo 19 o que é dito para a gente em relação a esses sentidos de fé. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças, e aí é a fé humana, torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender esses conceitos, né? A gente está falando dentro do capítulo 19. E aí, lá mais embaixo, ele coloca: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim, nas pequenas coisas como nas grandes coisas. Em outra acepção, ainda no capítulo 19, entende-se entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. E aí, algumas características desse tipo de fé: sincera, verdadeira, é sempre calma, faculta paciência que sabe esperar. Esse esperar não é ficar parado, é de esperançar. Ele tem esperança naquilo que acredita, porque, sendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. E aí fala, continuando ele: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais nas religiões gerais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Acreditar cegamente nos dogmas, fé cega. Pensar, fazer reflexões, tentar alargar os horizontes, é a fé raciocinada. E aí é um dos pontos básicos do Espiritismo, essa fé raciocinada. Ele vai falar da fé cega. Nada examinando a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Fé cega ao excesso produz o fanatismo, e a gente olha para as grandes lutas na Irlanda, nos países fundamentalistas, lá onde Jesus mesmo nasceu, os muçulmanos e os árabes e os judeus, nas lutas que ele tem em termos de choque entre a razão e o fanatismo, a verificação da fé cega. Quando a gente exagera a fé cega, a gente olha para a razão. Quando a gente olha exacerbando a razão, se a gente tirar a fé em volta da razão, a gente vai colocar em exemplos enorme contingente de dirigentes de países em que exerceram basicamente
a, a parte da razão deles para aquela época e no estágio evolutivo em que eles estavam. E aí vamos olhar para Átila, vamos olhar para Idi Amin Dada. Eles usaram especificamente a razão para tentar dominar todas as outras pessoas, todos os adversários, todas aquelas pessoas que se colocavam no caminho em contraposição da ideia deles. E aí a razão deles era esmagar, invadir, guerrear, mostrar forças. Então, quando a gente exagera somente a razão, a gente vai chegar na autoridade, no poder, na força. E quando a gente exagera a fé e não questiona a fé, é fatal que a gente caminhe para o fanatismo. Lá no 19, no item 7, Kardec fala essa frase que é uma das mais conhecidas do Espiritismo. Em várias edições anteriores, na atual não, mas na edição do Evangelho, ela está na primeira página, não é na capa. Na primeira página do livro, essa frase está escrita, aliás, abaixo do título. E essa frase é essa aí, ó. Fé inabalável, são palavras de Kardec, só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável é aquela que pode se encarar a razão em todas as épocas. E aí eu estou colocando razão e fé. Que interessante é esse aspecto para a gente olhar. A gente não pode aceitar nada sem o aspecto da discussão, mas a gente sabe que a razão em si só não consegue explicar tudo isso que a fé vai conseguir. A gente vai ver mais para frente. Então, a fé é um pilar de todas as religiões cristãs e de outras também. Então, os muçulmanos, os, os budistas, zen budistas, como eles não têm Deus especificamente, eles não têm um Deus, um responsável pelo universo, eles têm as crenças deles, as fés deles, no processo evolutivo que eles podem conseguir e atingir aquele estado de nível de consciência expandida muito elevado. E na doutrina espírita, a fé tem que ser raciocinada. Como é isso? Estamos vivenciando, Emmanuel diz que estamos vivenciando um período de mais ou menos 40.000 anos que nós adentramos ao nosso exercício do livre-arbítrio. 70.000 anos estávamos saindo da caverna. E aí começamos a exercer nosso livre-arbítrio, muito relativo no começo, lógico, há 40.000 anos. Então, estamos treinando a nossa razão há 40.000 anos. Exageramos nisso, se a gente olhar o aspecto atual, se a gente olhar alguns países, se a gente olhar os campos de guerra, foi dito recentemente que tem 27 regiões no mundo que estão participando das cenas, dos teatros de irmão contra irmão, de níveis de relacionamento muito ruim, e aí exercendo a força através da arma, da agressão. 27 locais no mundo estão
passando por momentos de agressão, autoagressão, etc. Então, a gente olha e a fé está ali, ali parece que só tem razão. E aí, como é que é a razão desse que está dominado e aí não tem nenhuma discussão em termos de fé, ele está só na razão? Ele vai utilizar isso como força, sem dúvida. Ele vai gerar e vai exagerar nesse sentido para manter. Ele não tem preconceito, porque ele não contra as religiões, porque não existe a religião para ele. Ele está só no poder, na força, na razão para ele, relativa, lógico, mas razão para ele. Então, a fé raciocinada traz alguns outros elementos que a gente vai ter que ver. E aí eu vou usar para esse entendimento da fé como raciocinada uma, uma página, um artigo, em que o título é Sentimento e Razão. E aí vamos, de Emmanuel, esse artigo, que é muito interessante para a gente ver esse artigo. E aí ele diz, nos círculos espiritistas, nós, os espíritas, na doutrina espírita, muito se tem falado de uma fé raciocinada. Muito se tem falado de uma fé raciocinada. A gente faz já essa fé raciocinada? A gente já usa esse atributo de raciocinada a fé, mas poucas vezes de uma razão iluminada. Tudo tem que passar pelo crivo da razão. Mas a gente viu que a razão em si, sozinha, não dá conta de ajudar a fé a que ela seja raciocinada. Então, a razão sozinha, a gente sabe o que ela faz, o que ela fez no mundo. A gente, há 40 mil anos, estamos usando essa razão e não conseguimos resolver o problema. E aí, Emmanuel vem com essa razão iluminada. Como é que é razão iluminada? Iluminada de quê? Se é certo que o sentimento, sem a fiscalização do raciocínio, se é certo que a fé, sem a fiscalização da razão, pode conduzir ao absurdo do fanatismo de um ou do poder, da destruição do outro, pode conduzir ao absurdo. O raciocínio sem o sentimento, o contrário também pode conduzir ao absurdo mais lamentável ainda: poder, força, subjugação, guerra, aniquilação de povos, vários no mundo foram feitos nesse sentido, olhando só para a razão. Então, a razão, raciocínio, sem o sentimento, conduz a esses despaupérios de vários países invadindo, agredindo, dominando. E a fiscalização sem o raciocínio, sem a razão, também pode conduzir a absurdos de, de lamentável acontecimento. O cérebro e o coração, a fé e o sentimento, não podem viver separados na tarefa construtiva. Sem a perfeita harmonia de ambos, o sentimento da fé e o sentimento das nossas virtudes, sem a perfeita harmonia deles, todo o trabalho edificante torna-se impossível, porque vamos exagerar. Por um lado, e aí eu vou com meus dogmas
achar que todos os outros que não têm aqueles dogmas, que não aceitam, eles estão errados, ou, pelo lado da razão, eu sou mais forte que os outros, vou dominar todos eles. Se eles não aceitarem, eu vou dominar impondo à força a destruição. Então, se a gente separar do outro, um do outro, nessa tarefa construtiva é muito ruim para todo o processo. O primeiro, a razão, sem o sentimento, fez o veneno ideológico da negação, com as suas nefastas consequências. O segundo, a razão, sem a fé, descansou nos domínios da fantasia e da extravagância dogmática. Emmanuel dizendo: estabelecendo o labor da análise, razão, o Espiritismo se propõe reajustar o sentimento, mas em hipótese alguma pode prescindir de sua cooperação, a razão e o sentimento. E aí, umas características interessantes ele coloca. A razão calcula, cataloga, compara, analisa. O sentimento cria, edifica, alimenta, ilumina. Interessante essas colocações do Emmanuel, né? A primeira razão é o homem que termina a laboriosa etapa evolutiva. Gastamos 40 mil anos, segundo ele, nessas etapas evolutivas de trazer a nossa razão até que possamos começar a entender a fé, começar a entender Deus, começar a entender o mundo espiritual. E aí, o segundo, o sentimento da fé, os sentimentos, é o anjo que começa nas suas manifestações iniciais a caminho da espiritualidade pura. A primeira é o primeiro trabalho que a gente faz em relação ao mundo material. O segundo é em relação ao mundo espiritual. E, pelas palavras do Emmanuel, aí estamos nas primeiras manifestações dessa espiritualidade. A razão é o caminho humano, mundo material. O sentimento é a luz divina, e o sentimento por excelência, numa expressão do Evangelho, é o amor. Então, o sentimento primeiro, principal, o mais importante, é o amor. Por esse motivo, todos os investigadores da verdade transcendente que percorreram a estrada da experimentação sem a fé, marcharam às escuras e, não raro, esbarraram na solidão e no desespero supremos. Então, todos aqueles que buscaram a verdade transcendente e que não colocaram Deus como criador ou organizador de tudo, esbarraram na solidão final e no desespero. A ciência analítica, razão, a filosofia especulativa podem fazer muito pelo espiritismo dentro de seus métodos experimentais, mas sem a claridade religiosa oriunda das ilações do campo doutrinário, estaria ele destinado a representar um papel tão humano e tão transitório como o das mais notáveis filosofias que o precederam, abrindo as janelas douradas dos seus castelos teóricos no mundo, acenando as almas com o jogo das palavras, mas passando sempre no concurso do tempo, acabando mumificadas no sarcófago das bibliotecas esquecidas. Se a gente separar um do outro, terminaremos nas bibliotecas os livros do Kardec cheios de poeira do tempo. Os espiritistas sinceros
devem saber que a ciência e a filosofia do planeta são um conjunto de verdades provisórias. Suas equações variam de cérebro a cérebro, como de escola para escola. A nossa faixa evolutiva, cada um tem uma ideia, cada um tem uma filosofia, e elas variam ao infinito. Sem estabilidade no tempo, ambas acabam os voos do sentimento, de quando em quando aceso pela fagulha de algum gênio que desperta a rotina e o convencionalismo para iluminar a estrada do futuro infinito. Só o sentimento é bastante grande para elevar-se da esfera comum, quebrando as fórmulas rasteiras. E o por essa causa justa, eu procurei ver, e não é E, todas as edições está escrito assim, o por essa causa justa que o espiritista cristão, invocando o raciocínio em todos os instantes da vida, não deve esquecer sua iluminação própria na fé, de sua elevação sentimental, de sua riqueza interior, em suma, de seu aperfeiçoamento individual na lei do esforço próprio. E ainda por isso que todos os trabalhadores espirituais da grande causa centralizam seus ensinamentos em Cristo Jesus, fundamento de toda a verdade sobre a terra e modelo supremo de todas as criaturas humanas em face de sua necessidade imediata de renovação interior. Isso é lá do Coletâneas do Além, psicografado pelo Chico, e é o capítulo 56. Não tem numeração, mas esse é o 56º capítulo do livro. E aí as manifestações de fé. Alguns irão aos montes e vão admirar a natureza e vão tentar fazer a conexão com os nossos planos mais elevados através da observação da natureza. Outros vão, em atitude de algumas religiões, se curvarem, se ajoelharem, cruzarem as suas mãos, direcionar seus pensamentos aos líderes do universo, alguns a Deus, alguns a Jesus, alguns a Alá, e vão continuar essa caminhada que é infinita. Outros vão continuar na fé puramente humana, tentando atravessar obstáculos cristalizados imensos dentro de nós, mas totalmente materializados essas cristalizações no plano material. Outros vão olhar para o mundo exterior e sentir energias transcendentes no universo que podem nos ajudar, que podem nos fortalecer, que podem trazer para nós, mostrar para nós outros planos de vida. Em todos eles, em todos, desculpa, em todos eles, qualquer que seja o sentido dessa minha fé, eu sei que aquele que semeia qualquer coisa, seja a fé humana, seja a fé nos recursos da providência divina, natureza, seja nas posturas religiosas de todos nós, o semeador, aquele que semeia, ele tem que acreditar na semente. Jesus via em todos os discípulos, aqueles que ele atendia e curava, ele via não o que estava fazendo naquele momento, mas ele via a semente que ele plantava naquele coração. Então, semeador
tem que acreditar absolutamente na semente, naquilo que ele está fazendo. E aí vamos caminhar para a conclusão do nosso estudo. Eu vou usar um exemplozinho que é uma história interessante. Isso é do Khalil Gibran. É, é uma parábola que ele conta que é muito interessante. Ele escreve um livro em 1918 que chamou Louco, e ele faz na consideração da, no prefácio desse livro, ele fala por que escreveu esse livro. Ele diz que chegou numa cidade, um certo momento, e ele estava carregando todas as máscaras dele. Nós usamos máscaras, né? E ele chega lá e as pessoas daquela cidade pegam ele e toma dele todas as máscaras. E aí, como ele não tinha máscara para usar, ele se considerou que ele era louco. E aí ele passa a escrever um livro com esse título, O Louco, e lá nesse livro tem uma historinha, uma parábola em que ele vai falar de Deus. É interessante essa parábolazinha que ele traz para a gente colocar nesse contexto da nossa evolução para a gente entender cada vez melhor Deus. E aí ele conta, nos tempos antigos, 40 mil anos atrás, para gente encontrar o nosso livre-arbítrio jamais adiantado. Então, quando o primeiro palpitar de fala chegou aos meus lábios, e eu subi a montanha sagrada e falei para Deus, dizendo: Mestre, eu sou o teu escravo. Tua vontade oculta é minha lei e eu te obedecerei para todo sempre. Prestem atenção do jeito que ele vai falando para Deus. Mas Deus não respondeu e, como uma poderosa tempestade, passou. E após 1000 anos, subi a montanha sagrada e novamente falei para Deus, dizendo: Criador, antes era mestre, agora já modificou o entendimento dele. Criador, eu sou tua criação. De barro me moldaste e a ti devolvo tudo que é meu. Do barro voltarei. E Deus não respondeu, mas como 1000 asas velozes, ele passou. Após 1000 anos, eu subi a montanha sagrada e falei novamente para Deus, dizendo: já é pai, ó. Pai, eu sou teu filho, com piedade e amor que me deste a luz, e através do amor e da adoração herdarei teu reino. E ele fica esperando a resposta. E Deus não respondeu. E como a névoa que encobre as colinas distantes, ele passou. E depois de 1000 anos, e aí já são 4000 anos, eu subi a montanha sagrada e novamente falei para Deus, dizendo: meu Deus, minha meta e meu cumprimento. Eu sou o teu ontem, tu és meu amanhã. Eu sou tua raiz na terra e tu és minha flor no céu. E juntos crescemos diante da face do sol. Olha que imagem interessante comparando a primeira com essa última, né? Aqui ele já sabe que ele está apartado de Deus, é o mundo material. Ele fala do mundo material e fala da essência da flor que traz a semente lá no céu. E juntos cresceremos diante da face do sol. O sol, naquela época, era a referência máxima, todo mundo achava que o mundo era em torno do sol, então essa ideia ainda prevalece e é uma forma poética de se dizer. Então Deus se inclinou nesse momento, nessa última. Se a gente olhar esses 4000 anos, a gente sabe que ninguém vive 4000 anos. A gente pode olhar nas várias faixas evolutivas do espírito. A gente pode olhar para a reencarnação,
porque ele está falando do mundo material e colocando Deus no mundo incorpóreo. A gente pode olhar a reencarnação aí, ele teria que ter voltado para a Terra para continuar o seu processo evolutivo. A gente pode olhar a evolução como uma ascendente inevitável, processo evolutivo é inevitável. A caminhada evolutiva é do entendimento dele como um Deus material, muito material, e agora para um Deus totalmente imaterial, ou pelo menos incorpóreo. Então é interessante essas imagens que o Khalil Gibran traz. Então Deus se inclinou sobre mim e nos meus ouvidos sussurrando, ninguém precisava saber, ninguém, esse sentimento é puramente entre os dois. A revelação é para mim, não necessariamente para outros perceberem, e aí dizendo palavras de doçura, de equilíbrio, de harmonia, e assim como o mar que envolve um riacho que corre para ele, a pequenez dele em relação a Deus, ele me envolveu. Então, quando a gente conhece Deus, não é para a gente ficar lá. E aí ele volta para os vales onde os outros estavam e para as planícies e encontra Deus nesses lugares, a providência divina. Ele achava que Deus estava tão longe dele e quando ele encontra Deus, ele vai ver em tudo, nos vales, nas planícies, nas pessoas, que Deus também estava lá. E ele não tinha visto isso em todos os momentos. Tá interessantezinha essa, essas imagens que a gente traz daí. E a gente pode ver que ele sempre coloca que tinha um ser superior, ele sempre coloca que ele é a parte menor da coisa, a relação é altamente desproporcional, mesmo no começo ele já considera isso desproporcional, mesmo no sentido material, e no final é Deus está em tudo, é tudo, estamos imersos, envolvidos na palavra que ele usa, dentro do pensamento da criação de Deus. É interessante essa, essas imagenzinhas do, do que ele traz para a gente. E se a gente pegar pessoas que nós conhecemos, a gente vai ver esse momento dessas descobertas também. Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, tem aquele acontecimento às portas de Damasco, e ele que perseguia os judeus que não estavam seguindo a religião deles, o judaísmo, vai perseguir Ananias e acontece lá aquele fenômeno com a voz direta, a luz intensa, em que ele fica cego e é levado para dentro da cidade e Ananias é quem vai curar a cegueira dele. Paulo de Tarso, a partir daí, viu que estava em erro em relação ao que estava fazendo, a direção, pelo menos, e ele pergunta para o Senhor: que queres que eu faça? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, em segundos, pode ser até minutos, responde a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? E a partir daí, torna-se Paulo 3 anos depois do deserto, que ele se torna Paulo, e vai fazer a caminhada. E lá no final, Paulo, já em Roma preso, diz que já não é mais ele quem vive, é Jesus que vive nele. Olha a transformação de
Paulo, perseguindo os cristãos, fiel à doutrina judaica, não queria que a doutrina judaica fosse ameaçada, é convertido e coloca no final da vida que Jesus que ele tinha dentro dele era muito maior do que ele, e que já não era mais ele que vivia, era Jesus que vivia através dele. Madre Teresa, lá no colégio, ela estudava, lecionava em Calcutá, ela vai para a capelinha lá que tem o Jesus crucificado e começa a questioná-lo. O que ela podia fazer? E aí ela acha que escuta, e pode ter escutado mesmo com voz direta, mas pode ser uma voz dentro do telencéfalo dela, e ela acredita que Jesus tenha dito para ela que ele tinha sede. E ela interpreta isso que ela tinha que fazer, dar sede, dessedentar pessoas em sofrimento lá em Calcutá. E sai do convento, bate a porta, sem nenhum local para ir. Ela não tinha preparado isso, sem nenhum local para ir, sai ela do convento onde ela era amada, sai para a rua e vai fazer a caminhada dela naquele momento da conversão dela, em que Jesus dizia que tinha sede. Barçanufo desdobrado, em um momento em que ele estava lá desdobrado, e aí numa aula, ele estava desdobrado numa aula, os alunos não mais chamavam ele, e ele tem um encontro com Jesus. Então, ele encontra com Jesus. E ele disse que não conseguiu falar nada, que ele só chorava. Só Jesus é que falava com ele, ele não conseguiu falar nada. Volta, e aí vai ser o mensageiro que ele se tornou para o Espiritismo lá no Triângulo Mineiro, lá em Sacramento. Divaldo, num momento de dificuldade enorme da vida familiar dele, uma irmã suicidou, outra pessoa tinha um sofrimento muito grande, e ele, perto do elevador Lacerda, ele tem ideia de suicidar. E aí ele, numa reflexão muito grande, resolve mudar tudo isso e começa a ingressar no início da sua caminhada dentro dessa imensa obra em que ele construiu, na Casa do Caminho. Joana de Cusa, naquele momento lá, com problemas com o marido, e aí depois mesmo lá, quando ela foi presa, ela busca Jesus nos problemas familiares, o marido exigia muito dela, e Jesus fala para ela que o dever maior dela era com a casa dela. E ela para de acompanhar Jesus e vai cuidar da casa dela, e aí o marido falece e ela é presa como cristã. E ela, se ela abjurasse, ela e o filho abjurou, ela não, e ela é encaminhada para o sacrifício. Olha a fé dessa mulher. E aí, vários outros exemplos que a gente tem para a gente falar dessa fé enorme que algumas pessoas têm. E aí vamos às nossas conclusões. Lá, o capítulo 19 reflete o posicionamento da doutrina espírita. Então, é uma proposta da doutrina espírita, a fé raciocinada, e a gente sabe do valor disso. Só que não é raciocinada usando simplesmente a razão, mas é raciocinada usando uma razão iluminada pelo pensamento. O cérebro sendo ajudado
pelo sentimento. E se a gente olhar o que é que vai acontecer, essa razão iluminada, a gente vai ver que as construções, que a caminhada, que as reflexões que são feitas, elas são feitas de forma muito mais profunda do que já fizemos até hoje. E que vai trazer uma fé madura para aquele que está desenvolvendo essa fé aliada à razão iluminada. É uma fé maturada pelas obras que ele vai construir na vida, seja espalhando os ensinamentos de Jesus nas palestras, nas evangelizações, na vida, essencialmente no seu exemplo. A fé maturada, ela se traduz muito mais nos exemplos do que na palavra e vai se transformar, sim, na fé raciocinada e não racionalizada, mas na fé raciocinada em que a doutrina espírita nos convida, nos concita e ensina para a gente caminhar nessa situação. Fé, a fé que a doutrina espírita coloca, ela não deixa de lado as potências da nossa alma. E aí, principalmente, a inteligência. Não podemos abjurar da nossa inteligência. Não podemos colocar a inteligência do lado. A gente tem que fazer a reflexão com a nossa inteligência, mesmo que seja relativa, mas a nossa inteligência. A gente tem que usar, e a fé que a doutrina espírita diz para a gente não pode colocar de lado essas potências da nossa alma. Tá? A fé que a doutrina espírita fala é a fé que permite a todos nós, todos aqueles que queiram, voos mais altos nas nossas aspirações. Quero voltar para Deus, tem que preparar essa caminhada. Primeiro, Jesus, ensinamentos de Jesus. No Evangelho de Jesus está todas as chaves, imagens, ideias, ensinamentos, parábolas que vão fortalecer essas nossas aspirações. A doutrina espírita, então, isso tudo, propõe uma aliança, uma coligação entre a fé e a razão. A fé iluminada por sentimentos da crença, da razão, iluminada pelo sentimento. A fé e a razão como as duas asas imensas que vão nos elevar para a angelitude, para a harmonia, para a nossa felicidade. E aí, essa fé que a doutrina espírita coloca para nós, referenda essa frase de Kardec. Kardec diz lá no capítulo, são palavras dele, lá no capítulo 19, ele fala isso. Fé inabalável só o é, a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Espetacular essa frase. Meu Deus. É, como essa, só tem o outro que a gente pode colocar. É que só a caridade é a salvação. Só a caridade vai nos completar com essa fé inabalável e as obras sairão espontaneamente. Eu não conseguiria esconder essas obras que terão que ser realizadas em mim, primeiro, e depois realizadas em relação ao outro. Então, essa fé, que é inabalável, ela vai ser a mesma em todas as épocas da humanidade. As posturas que nós temos, trazendo o exemplo de Jesus, Jesus retirava para os montes, para as suas orações, e a ligação da conexão com Deus. Quem vai nos dar isso é a nossa fé, iluminada pela nossa razão, e essa razão equilibrada no sentimento.
Esse é o caminho, essa é a verdade e a vida que Jesus nos falava. Paz, muita paz. Que tenham uma fé que possa levar vocês a essa paz e que Jesus possa abençoar todos os dias, a todos nós. Boa tarde. Ricardo.